Olá, nerds, quase nerds ou nada nerds. Eu sou o Eu Matheus. sou a Dayana. E esse, É o Nerd em Treinamento. muito bem, voltamos aqui para falar de Westworld, episódio 8, Trace Decay. E nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, pessoal. A gente não quis sacrificar a profundidade da análise ou a qualidade, né, que o pessoal vem respondendo bem, vem gostando. Mas o vídeo ficou um pouco longo, né, para a gente tratar de tudo. Então, a gente vai trazer aqui a primeira parte e depois vocês veem aí a segunda parte. Vamos lá. Muito bem, então no início nós temos Bernard, né, conversando com Ford e questionando as suas ações, uma interpretação muito legal, ele sofrendo ali pelo que aconteceu com a Teresa, né, o que ele foi mandado a fazer pelo Ford. E aí nessa cena nós temos algumas nuances ali da interpretação, percebendo que o sofrimento torna eles mais reais, né, os hosts, né, mais reais, os anfitriões. E o Ford reforça muito isso. E aí o Bernard questiona uma questão da consciência, né, qual é a diferença entre os dois, se essa identidade, né, essa consciência que é gerada, que gera a identidade, é só uma ilusão, né? É uma ilusão. Da mesma forma como ele tem uma história triste para gerar essa consciência que foi implantada como uma memória, na nossa vida como ser humano nós também temos memórias que são falhas também, e a diferença, e que fica claro nesse episódio, é que as memórias dos anfitriões são perfeitas, né? Elas não têm... A gente tem memória meio turva, esquece alguns detalhes, eles não, eles lembram de tudo. Eles também não sabem a diferença, se eles estão vivendo na memória ou se está acontecendo. Isso também, esse episódio é muito recorrente nisso, né? O título do episódio é Trace Decay, que faz uma menção aí a essa questão de rastrear a decadência, buscar na memória traços, né? E aí mostra que a nossa memória não é tão perfeita como a deles. Então essa diferença é muito colocada no episódio. E tem todo um impacto sobre a trama e sobre a forma como os anfitriões se comportam. Né? Essa questão da memória, tanto é que a gente vê desde o primeiro episódio essa questão recorrente de eles estarem se lembrando do que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, a maioria dos androides estão todos, né, voltando, estão lembrando das coisas que estão acontecendo, dos sonhos deles. Exatamente. E o Ford pede pro Bernard limpar a bagunça, né, que o Bernard fez, como se fosse culpa do Bernard, né? Vai lá e limpa lá. Limpa a sua bagunça, né? Aí ele começa a apagar todo o rastro deixado da relação dele com a Teresa, né? O fio de cabelo ali no quarto dele, as cartas, né, os bilhetes que eles trocavam, apaga as imagens de câmera, né, dele andando com ela pelos corredores. Você viu que legal, ele passa o dedinho assim, ele vai limpando. Então ele, né, começa a fazer tudo isso e armar, né, a suposta morte dela na queda, onde o lenhador tinha caído lá, tentando colocar o rastreador, enfim, aí... o Ford está com o corpo da Teresa ali, a Hayley tá junto e o Stubbs, e aí a gente... A Hayley, ó! a Hayley tá ali, né, passando apertado, né, falei, ixi, o Ford pegou, né, o que tá acontecendo, e tá... E ele claro que ele sabe câncer, que a Hayley né? tava junto, tem que cortar pela raiz. raiz. Que ele tem que cortar, que ele tem que tirar, ou seja, o dela tá na reta também. E ali ele ganha plenos poderes ali no parque, né, porque ele fala, ó, nossa equipe o Bernard vai voltar, eu vou assumir o controle aqui, eu faço um controle automatizado, então ele está ganhando mais controle, mais força, né? O plano deu totalmente errado, era para tirar ele do controle diminuir o poder dele, ele ficou com mais poder, então ele está sempre um passo à frente, né? E isso remete aí a uma teoria, né? Essa conversa que ele tem com o Bernard tenta avançar, né, no Ford, ele fala aquilo, né, da dor e tudo que eles têm, e essa frase é muito recorrente. A Dolores fala isso para ele numa entrevista que ele está tendo em episódios anteriores. A Maeve fala isso, né? Mostra isso, desse episódio mostra ela falando, a dor da perda é a única coisa que eu tenho, deixe comigo. O Bernard fala isso. Quando ela fala isso para ele faz uma cara assim, eu não sei se ele tá copiando a frase que ela tá falando pra ele usar.
Então, é muito recorrente. Aí a gente começa a perceber, a partir das falas nesse episódio do Homem de Preto, que a gente vai comentar mais à frente, que a dor da perda que transforma eles em real, né? Por isso que o Homem de Preto faz tudo aquilo com a Dolores, mata o Ted na frente dela, arrasta ela, faz ela sofrer, porque torna eles mais reais. E talvez esse seja o gatilho para a consciência. Ele fez com a Maeve também. Ele fez com a Maeve, né? Então tudo vai se encaixando aí. A gente tinha um monte de ponta solta nesse episódio. Parece que as coisas começam a confluir. Tanto é que nesse episódio mostra praticamente todos os personagens, Qual todos é o os nome arcos. da Moreninha? Esqueci. Que tá no conselho. A Hale, Charlotte Hale. Então, eu tinha certeza que ela era um androide, parece que não. Eu acho que não também, a gente tinha acreditado nisso. Eu achei que ela estava sendo controlada por causa da frase que ela fala e o Ford fala antes de matar a Teresa, e na verdade parece que não. A gente achou que aquele androide sendo construído lá era a Teresa, pelas tomadas de câmera e tal, tava quase certo que era, mas o corpo dela apareceu, morreu. Provavelmente vai ser usado para Elsie, porque a Elsie está de licença. E a Lily não conseguiria encobrir duas mortes. E a segurança, né? Falando com... O Stubbs, né, o Ford, ainda no arco do Bernard, ele apaga as memórias do Bernard. O Bernard tenta atacar o Ford. O Ford fala que isso já aconteceu, que o próprio Arnold tentou fazer isso. Então levanta mais uma teoria de que o Arnold seja um androide criado pelo Ford para ajudar ele a construir o parque. O Arnold ganhou consciência e atacou o Ford. O Ford fez, né, de novo, enfim, encobriu tudo o que aconteceu, que pode ser que seja aquela história da Dolores, que ela chega naquela cidade, está tudo, encoberto, enfim, a gente vai chegar nisso também. Então, puxa aí, né, tem respostas, mas trazem outras teorias e talvez reforcem outras. Enfim, alguns dizem que o Ford pode ser o Android, outros dizem que é o Arnold, um criou o outro, quem criou quem. Eu achei que é todo mundo Android. A gente tá ficando tudo louco, né, com essas questões. E aí, ele apaga a memória do Bernard, fala, ó, você vai me ajudar, né, e, enfim, aí ele, no final lá, quando ele apaga, ele fala que ele só vai lembrar da Teresa como uma amiga respeitável e tal. E o Stubbs cruza com o Bernard no corredor, dá as condolências e tal, e fala, ó, eu sabia. Ele ia falar, ó, eu sabia do seu casinho. Ele dá a entender. Ele fala que sabe. Ele fala, eu preciso saber dessas coisas. Eu sabia da sua relação com ela. Aí eu não quero me intrometer. Ele vai falar, mas ela é uma amiga. O Bernard até sente alguma coisa estranha. Fala, ué, né? Tem alguma coisa errada. E aí da Elsie também, quando ele cita a Elsie, ele fica meio assim também. Fala, deve estar curtindo as férias e tal, e sai. E quando o Ford vai apagar a memória dele, ele lembra dele atacando a Elsie. Então, provavelmente o Ford que mandou. E o Ford tá mentindo pra ele. Então o Ford tá escondendo mais coisas dele. E aí, o Bernard pergunta, né? Você já me fez machucar pessoas dessa mesma forma antes? Né? Ele fala, não, claro que não. E aí, nessa hora, ele tem esse flashback e a memória dele tá sendo apagada. E o Ford fala, ó, é melhor a gente não se deter muito nessas memórias perturbadoras. E apaga. Né? Então, tem mais coisa aí que o Ford está escondendo, né, do próprio Bernard, e a gente percebe pela promo do próximo episódio que o Bernard vai começar a questionar mais e mostra talvez a criação do Bernard, porque mostra ele numa cena saindo da maca, parece que é ali naquele laboratório clandestino. Então a gente vai ter mais revelações aí ao longo disso. Então, esse arco do Bernard fecha mais ou menos nisso, né? Apaga a memória dele, ele retorna a vida dele lá na empresa, voltou ao trabalho dele no comportamento, e agora ele e o Ford com mais poderes para controlar tudo ali. Aí a gente vai pro arco da Dolores, né? A Dolores e o William continuam a sua busca pela origem, né, da história da Dolores. Ela está tentando buscar a sua casa. Ela sabe certinho o trajeto. Ela fala, é por aqui. Eu já passei por aqui. Conforme ela vai andando, ela já sabe onde ela tem que seguir, né? Aí ela encontra, né? Eles encontram pessoas mortas, né, confederados, que estavam atrás deles. Foram atacados pelos índios da Nação Fantasma, e um deles está vivo, né? Ela se detém ali para ajudar. A gente percebe que o William já fica meio assim, mas ele tentou matar. Não vai ajudar não. Eu vou lá buscar água. Mas pra que? Ele tá quase morrendo, ele fala. Né, fica ali sozinho com o rapaz e tem um olhar ali que a gente, né, praticamente certeza que ele acaba matando o cara, ou pelo menos torcendo pra ele morrer. Na hora que ela chega ali no corpo que ela olha, ela faz uma cara assim. Ela meio desconfia dele, ela fica meio assim, dá a impressão que, você fez alguma coisa aí, né? E quando ela vai buscar água, ela tem uma visão do corpo dela no rio,
Então provavelmente isso é uma lembrança do passado, ela já viveu isso alguma vez, provavelmente. Corpo flutuando ali no rio. Com a roupa que ela tava. Com a roupa de combate dela, né? Não com aquele vestidinho azul da Alice. Aí ela olha pra trás e não vê nada mais ali. Não vê o corpo lá, o William não tá lá. E depois volta, o William tá lá novamente, ela começa a já ficar mais doida ainda do que ela já tá, né? Aí ela volta lá pro William, vê que o cara morreu, tudo, e continuam. Chegam na cidade, ela fala, é aqui. E ela vê a cidade, né? Bonita lá, tudo certinho. A gente tem uma impressão, né? Se a gente perceber as construções ali, a primeira vista que ela tem dá a impressão de ser tudo muito novo. Não tá sujo, não tá desgastado, então dá a impressão de ser algo muito novo ali naquele momento. E aí ela vai andando pela cidade, ela vê, parece que tem pessoas ali que lembram dela, vê a Maeve aprendendo a dançar, mostra de novo aquela host, né, a loirinha da cobra, que passa com o chapéu, com o guarda-chuva ali, a loirinha da cobra ali dançando também. E aí, parece que ali é tudo um ensaio pro parque abrir, ou um piloto, e ela tá passando por ali como se fosse uma lembrança dela. E ela vê, de repente, um homem, né, chega, e a menininha chega pra ela, aquela menininha que é o oráculo lá, pergunta, você encontrou o que você queria, Dolores? Né, aquela filha do El Lazo, né, que, enfim. E aí, ela vê um homem, chega, começa a atirar em todo mundo, pessoas correndo. É porque até aqui assim a gente vê certinho que é um homem, mas não mostra o rosto, né? A gente tá imaginando que talvez seja a história do Wyatt, né, o próprio Ted, que ele ajuda o Wyatt ali, a gente já começou a perceber isso, ele não se lembra direito, ele acha que não, tá confundindo, né, as histórias na cabeça dele. E aí o William chega bem no momento em que a Dolores está colocando a arma na cabeça, na história, com o vestido, e depois ela no momento presente ali, que a gente não sabe mais nada. Tá tudo doido agora. Com a arma na cabeça e o William tirando. Falou, ó, vamos voltar, que isso aqui tá te fazendo mal. Quanto mais longe você fica de Sweetwater, mais louca você fica, você tá se desmontando. Então vamos voltar. Ela fala, não entendo, o Arnold já tá aqui me esperando. Então a gente começa a perceber que a Dolores, e como esse episódio trata muito dessa questão da memória, que eles começam a se perder na memória, o Ford fala isso. Eles não sabem o que é passado e futuro, o que é presente. Futuro não, é presente. Parece que tá tudo muito real, né? Eles não estão sabendo a diferença, eles não perdem, né, os detalhes da lembrança, né? Então por isso talvez eles se percam assim. E ela pergunta pro William, fala, eu não sei onde eu estou, eu não sei quando eu estou. Você é real? Nossa. Né? Então tá entrando em colapso, parece que ela tá encontrando a consciência de que tá alguma coisa errada, ainda ela não pegou aí o que é, mas parece que ela está chegando lá. E esse parece que é o trajeto do labirinto dela. O labirinto, na verdade, talvez seja uma representação do caminho que eles fazem para encontrar consciência. Não algo real, físico. Ah, você entra aqui... Não uma portinha que você entra exatamente. E encontra, né? E parece que o Homem de Preto já vem fazendo isso, despertando esse labirinto. Porque ele faz isso com a menininha lá também, com a filha do El Lazo. Na hora que ele mata a mãe dela na frente dela, e ameaça o pai, não sei o que, ela parece que ela entra tem uma reação, e aí ela começa a agir diferente, ó, o labirinto não é pra você, aí ela responde pra ele. Então parece que a dor, né, ela é usada como uma metáfora, algo muito que dá consciência, que faz eles chegarem à consciência, e a dor só pode acontecer se tem amor, porque você ama alguma coisa que você perde, então aí eles começam a se tornar mais humanos. Então é uma coisa muito legal. Então a gente vê de novo, né, esse arco da Dolores se desenvolve, mais respostas por vir aí. Chegamos ao final de mais um vídeo do Westworld, no episódio 8. Curte, compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso aí, pessoal. E como nós comentamos lá no início do vídeo, nós temos a segunda parte. Então corre lá para a segunda parte, né, que tá muito legal. Valeu!